Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre neuroanatomia. As fotos expostas aqui, os elementos gráficos não são relativos à neuroanatomia, foi apenas um design que eu peguei para exemplificar, para utilizar realmente para a introdução ao sistema nervoso. Bom, então vamos lá. No corpo todo, a gente tem terminações nervosas que se comunicam com neurônios sensitivos que captam informações de temperatura, dor, tato, etc. Em um dos vídeos anteriores aqui, eu gravei explicando um pouco sobre a estrutura do neurônio, né, falando sobre os dendritos, o corpo celular, que tem uma substância cinzenta, o núcleo, que contém o DNA, que é o nosso material genético, o axônio, que é envolto por um envoltório realmente de bainha de mielina, então é um invólucro que funciona como isolante térmico, é a bainha de mielina, que é a substância branca. E também, além dos dendritos, do corpo celular, do núcleo, do axônio, da bainha de mielina, a gente tem terminações nervosas como partes do neurônio. A gente tem o neurônio aferente ou neurônio sensitivo, que leva o estímulo. O neurônio eferente ou neurônio motor, ele volta com a resposta ao estímulo. As terminações nervosas captam estímulos. E uma coisa muito interessante da gente dizer é que, como a bainha de mielina é uma gordura, esse invólucro que eu mencionei, e é isolante elétrico, ela é condutora, então ela facilita o transporte dos neurônios. Portanto, uma doença desmielinizante, que vai retirando a bainha de mielina, a gente tem a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Os neurônios sensitivos se dirigem até o cérebro, que é a região central da nossa cabeça, através de quem? Dos nervos, comunicando a situação do corpo. Agora, esse neurônio sensitivo se comunica com o neurônio motor, realizando aí uma sinapse nervosa, e esse neurônio motor vai para a região que captou o estímulo. Que região seria essa? Para a periferia do corpo. Isso aí é uma introdução realmente, tá? O sistema nervoso e o sistema endócrino são responsáveis pela coordenação e pela integração. Uma lesão medular faz com que os estímulos gerados não cheguem ao sistema nervoso central. E aí, o que acontece? A pessoa fica sem sentir nada. Quando os estímulos não chegam ao sistema nervoso central, a pessoa não sente nada. Nenhuma sensação está chegando no ponto da consciência. Qual prognóstico é melhor na lesão medular? Em medula cervical ou torácica? Qual prognóstico é melhor na lesão medular? Em medula cervical ou torácica? Na torácica. Na torácica, tá? Então, qual prognóstico é melhor na lesão medular? Torácica. Pois, quanto mais baixa for a lesão, mais independência essa pessoa terá, pois as sequelas serão abaixo da lesão. Então, é melhor ter uma lesão medular na região torácica do que na medula cervical, então na medula torácica, pois quanto mais baixa for a lesão, mais independência essa pessoa terá, pois as sequelas serão abaixo da lesão. Falando agora isso, eu não coloquei aqui nos slides, mas eu vou falar um pouquinho sobre os folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Essa é uma imagem boa, tá? Folhetos embrionários ou folhetos germinativos, o que seriam esses folhetos? Ectoderma, esses três da imagem, mesoderma e endoderma. São camadas de células que dão origem aos órgãos e tecidos dos seres vivos. Então, o ectoderma tem a epiderme, os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e cavidades. Esses folhetos surgem na fase do embrião, mais precisamente durante a gastrulação, ou seja, entre a 3ª e 8ª semanas de gestação. A formação do tubo neural, isso é uma informação importante, a formação do tubo neural tem origem ectodérmica. O que é a neurulação? É o processo de formação do tubo neural. Como que acontece essa neurulação? O ectoderma, que está em cima da notocorda, se espessa, ele fica mais grossinho, e forma a placa neural. A placa neural se invagina ao longo do seu eixo central, formando uma depressão chamada de sulco neural. E, consequentemente, ao lado dessa depressão serão formadas elevações. Essas elevações são chamadas de pregas neurais. Essas preguinhas vão se fundir e formar o tubo neural. As pregas neurais formam, então, o tubo neural. Então, de uma forma mais sintetizada, qual que é a origem do sistema nervoso? O sistema nervoso é originado do folheto embrionário ectoderma. Quais são os indícios de sua formação? Primeiro, a placa neural. Segundo, o sulco neural.
A goteira neural vem em terceiro. E em quarto, o tubo e as cristas neurais. Tá? Então, placa neural, sulco neural, pregas neurais, goteira, tubo neural e cristas neurais. A formação do tubo neural começa com o desenvolvimento da placa neural. A placa neural se espessa, aí tem o espessamento do ectoderma no nó primitivo, induzido pela notocorda. O ectoderma da placa neural dá origem ao sistema nervoso central, encéfalo e medula. Então, qual que é a divisão anatômica do sistema nervoso central? Encéfalo e medula. A placa neural se imagina em forma sulcos, com pregas neurais nos dois lados. Tubo neural origina elementos do sistema nervoso central. A fusão dos lábios da goteira neural inicia no meio, sendo mais lento nas extremidades. Isso gera pequenos orifícios nas extremidades cranial e caudal, denominados respectivamente neuróporo, rostral e neuróporo caudal. Então, rostral e caudal. Quais são as vesículas primordiais? Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Na medula primitiva, quais são as vesículas primordiais? Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Agora sim, qual que é a divisão anatômica? Eu vou elaborar melhor a pergunta. Cite a divisão anatômica do sistema nervoso. O sistema nervoso se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que o sistema nervoso central compreende encéfalo e medula. Encéfalo compreende cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E o sistema nervoso periférico contém nervos, plexos, gânglios, receptores sensoriais. E o sistema nervoso periférico é dividido em somático e visceral. Somático e visceral são termos utilizados que indicam músculos e vísceras, por exemplo, e que o outro critério a gente pode associar somático e visceral ao critério funcional. Por quê? Porque no sistema nervoso periférico somático, temos um controle voluntário, movimento, fala, ações conscientes. Já no sistema nervoso periférico visceral ou autônomo, nós temos o controle involuntário, respiração, pressão arterial, tudo controle involuntário. Tanto que nas vias eferentes do sistema nervoso visceral, existe o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Simpático age ativando as vias adrenérgicas e o parasimpático age nas vias colinérgicas. Simpático libera adrenalina, parasimpático libera acetilcolina. Qual o efeito, o impacto do simpático e do parasimpático no que diz respeito à manifestação, né, destes hormônios liberados? Então, no simpático, acontece um ataque cardíaco pela liberação de adrenalina, taquicardia, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, dilatação dos brônquios, diminuição dos movimentos peristálticos. Porque quem vai atuar no simpático é a ativação de luta ou fuga, em momentos de luta ou fuga. No parasimpático, a gente tem ativação em momentos de repouso ou digestão. Então, se digestão no parasimpático há o aumento do peristaltismo, diminuição da frequência cardíaca, então a bradicardia e contração da bexiga. Bom, então o sistema nervoso central tem o encéfalo e a medula. Encéfalo compreende cérebro, cerebelo e tronco encefálico, sendo que o cérebro tem o telencéfalo e o diencéfalo. Tronco encefálico divide-se em mesencéfalo, ponte e bulbo. Sistema nervoso periférico, gânglios, nervos, terminações nervosas e plexos. Nervos são espinais, 31 pares, e cranianos, 12 pares, sendo que 10 tem origem no sistema nervoso central, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar essa informação. Isso. No tronco encefálico. Então, assim, são 12 pares de nervos cranianos ao todo e 10 deles têm origem no tronco encefálico. Então, 2 deles não têm origem no tronco encefálico. Os que não têm origem no tronco encefálico são o primeiro nervo, que é o olfatório, e o segundo, que é o óptico. Quais as partes anatômicas de um neurônio? Então, a gente tem o corpo celular, que é cinza, né, a substância cinzenta. No corpo celular não existe baía de mielina. Não existe baía de mielina no corpo celular. Corpos de neurônios não tem baía de mielina, é só substância cinzenta. Corpos de neurônios. Tem os dendritos. E o axônio ele é envolvido, né, pela baía de mielina, que é a substância branca. É uma substância com acúmulo de axônios de neurônios. A baía de mielina é um invólucro, é uma capinha
principalmente lipídica, também possui como constituinte a proteína básica da mielina, que atua como isolante térmico e facilita a transmissão do impulso nervoso nos axônios de neurônios. Quais são os tipos de neurônios quanto à sua função? Então, a gente tem o neurônio sensitivo ou aferente. O neurônio sensitivo ou aferente leva informações da periferia do seu corpo ao sistema nervoso central. Quem que leva informações da periferia para o sistema nervoso central? Neurônio aferente ou sensitivo. Já o neurônio motor ou eferente, ele leva o estímulo do sistema nervoso central até a periferia do corpo. Então, um pega a informação da periferia e leva para o sistema nervoso central. O outro pega a informação, o estímulo do sistema nervoso central e leva até a periferia do corpo. Neurônio de associação ou interneurônios fazem a ponte entre outros neurônios em sinapses mais longas. Então, neurônio de associação ou interneurônios fazem a ponte entre outros neurônios. Fazem a ponte entre outros neurônios em sinapses mais longas. Em sinapses mais longas, fazem a ponte entre outros neurônios. Tipos de neurônios quanto à sua morfologia. Então, a gente tem neurônio unipolar, bipolar e multipolar. Essa é uma classificação pautada no número de prolongamentos. O neurônio unipolar, ele tem apenas um prolongamento. O neurônio bipolar tem um dendrito e um axônio. E o multipolar tem vários dendritos e um axônio. Agora, as neuróglias, ou células da glia, são células não neuronais que realizam nutrição, suporte, mantêm a homeostase e não participam do impulso nervoso. No cérebro humano, a proporção é de 50:1 entre neuróglia e neurônio. Elas não participam de sinapses. Quais são as células da glia? Os oligodendrócitos, os astrócitos, as células de Schwann, as ependimárias e as micróglias. São 5, então? São 5. Na imagem que está periferal, nervous system, não tem a ver se é satélite cells, não é célula da glia, tá? Célula da glia só Schwann cells, microglia, astrocytes, ependymal cells and oligodendrócitos. É isso aí. Se eu não falei errado, é isso. Então, os oligodendrócitos tanto os oligodendrócitos quanto as células de Schwann são responsáveis pela produção de baía de mielina. Só que os oligodendrócitos são responsáveis por essa produção no sistema nervoso central e células de Schwann produzem baía de mielina no sistema nervoso periférico. Os astrócitos têm por função a nutrição dos neurônios e a formação da barreira hematoencefálica, que é quando a gente tem a seleção de substâncias que penetram no sistema nervoso central. As ependimárias produzem o líquor, que é o líquido cerebroespinal ou líquido cefalorraquidiano. Para que serve esse líquido? Para proteção do sistema nervoso central, para diminuição de choques mecânicos, tá? Então, de novo, células ependimárias são neuróglias ou células da glia, que tem por função a produção do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, e tem por função a diminuição dos choques mecânicos e a proteção do sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central mesmo? É encéfalo e medula. Então, o que o líquor vai proteger? O encéfalo e a medula. E as micróglias, por fim, são responsáveis por digerir neurônios doentes, fazer a fagocitose, então vai remover resíduos, e também responsável pela manutenção do tecido nervoso. Então, responsável por fazer fagocitose, digerir neurônios doentes e fazer a manutenção do sistema nervoso, do tecido nervoso. A medula espinhal, de forma geral, é um órgão cilíndrico, ali dentro do canal vertebral, um órgão cilíndrico. Temos a substância branca, a substância cinzenta, que é o H medular. Ó, essa região aqui é chamada de H medular. Ó, tá vendo que forma um H? O H medular é o que contém a substância cinzenta, e essa substância cinzenta é formada por corpos de neurônios. Já essa substância em volta do H medular é a substância branca. E o que faz? Qual a composição dessa substância branca? Baía de mielina. Então, fibras mielínicas.
A medula tem início na porção cranial, ali na região do bulbo, no forame magno, e finaliza ali na L2, na segunda vértebra lombar, da porção caudal. No homem, a medula tem em torno de 45 centímetros e na mulher é um pouquinho menor. Intumescência cervical e lombo sacral. A intumescência cervical é um plexo braquial. Intumescência cervical é um plexo braquial. O que é isso? Plexo braquial é um conjunto de nervos que sai da medula cervical e se destinam à inervação do membro superior. Então, na intumescência cervical, a gente tem o plexo braquial. O que é o plexo braquial? É um conjunto de nervos que partem dessa região da medula cervical e se destinam à inervação do membro superior. Já na intumescência lombosacral, a gente tem o plexo lombosacral. O plexo lombosacral é um conjunto de nervos que sai dessa região da medula lombar e sacral, lombosacral, e se destinam à inervação do membro inferior. Então, vou repetir novamente. A intumescência cervical é onde a gente tem o plexo braquial. Plexo braquial é um conjunto de nervos que sai dessa região da medula cervical e se destinam à inervação do membro superior. Já a intumescência lombosacral é onde a gente tem o plexo lombosacral, que é um conjunto de nervos que saem dessa região da medula lombosacral e se destinam à inervação do membro inferior. Então, aqui a gente tem na partezinha que é menor. Esse pontinho aqui no meio é o canal central da medula. O canal central da medula. Este daqui é chamado de fissura mediana anterior. Fissura mediana anterior. FMA, fissura mediana anterior. E aqui é o canal central da medula. Aqui, que tem tipo uma depressãozinha, é o sulco lateral anterior. Sulco lateral anterior. Nessa pontinha aqui, a gente tem o sulco mediano posterior. Aqui tem tipo uma fissura, que é o sulco intermédio posterior. Esta daqui é a coluna ou corno posterior, não, anterior. Esse que é mais cheinho é a coluna ou corno anterior, olha assim, confundo. Coluna anterior. E aqui é a coluna ou corno posterior. Posterior e anterior. Onde tem a fissura mediana é o anterior. Onde tem a coluna ou corno posterior. Tem a coluna lateral? Tem a coluna lateral. Tá na região da medula torácica e da medula lombar. As meninges são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o sistema nervoso central. Membranas de tecido conjuntivo que envolvem o sistema nervoso central. A gente tem a dura mater, que é a mais externa. É a mais externa, tá ali no osso. Temos a aracnoide. A aracnoide é a mais intermediária. E a pia mater é mais interna. Ela é aderida à medula. Entre essas três meninges, entre elas, circula o líquor, que é o líquido cérebro-espinal ou líquido céfalo-raquidiano. Nós temos os nervos espinais, que são 31 segmentos medulares, sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e de 1 a 3 coxígeos. No